Shalom, shalom, povo de Deus. Hoje estaremos dando continuidade às nossas reflexões com base no Evangelho de Marcos. Hoje nossa leitura é em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus está dando início aqui ao seu ministério público, depois de ter sido batizado, depois de passar por aquele processo de tentação no deserto, e agora está dando início ao seu ministério público de pregação do Evangelho de Deus. E o texto diz que isso aconteceu logo após João ter sido preso. João foi preso porque confrontou o rei Herodes, dizendo que não era lícito a ele possuir a mulher de seu irmão, Filipe, a mulher de Filipe, irmão de Herodes, porque Herodes havia casado-se com a mulher do seu próprio irmão. E aí o profeta João Batista, ele está confrontando esse pecado de adultério e ao mesmo tempo incesto, ele está confrontando esse pecado e por conta disso ele foi preso e depois a história bíblica nos fala que ele foi também degolado. João foi preso por conta disso. E Jesus começou então seu ministério logo após a prisão de João, ele foi começar a pregar. E o texto diz que ele saiu e ele foi para a Galiléia, né? Ele saiu da Judéia, ele estava na Judéia e ele foi para a Galiléia. E a Galiléia era considerada uma região de sombra da morte, uma região, muito pobre, gente muito doente, gente demoniada, uma região considerada também uma região pagã. Jesus sai do lugar de um grande centro e ele vai para a Galiléia para começar ali a sua proclamação do Evangelho, nos mostrando que realmente o ministério de Jesus ele começou com pessoas muito simples, muito humildes, pessoas extremamente carentes da misericórdia, da graça de Deus, da salvação, da libertação, de curas, de milagres, pessoas extremamente desprezadas pela sociedade religiosa da época de Jesus, pessoas realmente carentes da graça de Deus. Ele começa o seu ministério ali, ele começa o ministério de pregar o Evangelho. Então, a pregação do Evangelho, a pregação da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus é o meio que Deus escolheu para trazer salvação à humanidade, para trazer salvação àqueles que estavam perdidos. Jesus começa então o seu ministério de pregação ali, e o texto diz que ele vai pregando o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, que é também o mesmo Evangelho de Cristo, mas aqui fala Evangelho de Deus, porque Deus é a fonte deste Evangelho, né? Ele é a fonte, o Evangelho pertence a Deus, o Evangelho é de Deus. E o Evangelho é as boas notícias, são as boas notícias. Que boas notícias são essas? As boas notícias a respeito da verdade de Deus, são as boas notícias a respeito dessa esperança que há em Deus, as boas notícias de paz, são as boas notícias a respeito das promessas de Deus, são as boas notícias a respeito de que nós em Cristo Jesus temos vida eterna, temos vida abundante, são as boas notícias de salvação, são as boas notícias de perdão dos nossos pecados e reconciliação com Deus. Então o Evangelho é essas boas notícias, essas boas novas. Tá bom? Então, isso significa o Evangelho. E o texto diz que Jesus pregou dizendo: olha, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse foi o teor, do conteúdo da mensagem de Jesus. O tempo está cumprido. Esse tempo aqui é o tempo kairós de Deus, não o tempo no sentido cronos. O tempo cronos é o tempo cronológico, essa contagem de segundos, minutos, esse tempo cronológico. Não é esse tempo aqui, mas é o tempo kairós, que é o tempo oportuno de Deus, é o tempo apropriado de Deus, é o tempo em que Deus decide nesse momento cumprir todas as promessas que ele havia feito no Antigo Testamento, da vinda do Messias, da chegada do Messias, da encarnação do seu Filho, todas essas promessas ele está se cumprindo agora, como Paulo diz, ao cumprir-se a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, então Deus está aqui cumprindo esse tempo, como se o infinito alcançasse o finito. É como se Deus abrisse um portal na eternidade e o portal da eternidade alcançasse o nosso tempo, o tempo humano, o tempo cronológico. Então,
Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo, o tempo está cumprido, né? Agora as profecias se cumpriram, eu estou aqui, eu vim como a materialização de todas as profecias do Antigo Testamento, como uma manifestação corpórea, viva, encarnada de todas as profecias do Antigo Testamento. O tempo está cumprido, eu estou aqui, eu vim. E aí ele diz, e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Jesus diz: o reino de Deus chegou, o reino de Deus está entre vós. E o reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus é Deus governando. E Deus governa principalmente no coração daqueles que creem em Jesus Cristo. Porque quando aqueles que creem em Jesus recebem o Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus Cristo, ao receberem o rei, recebe consequentemente o reino. Então Jesus disse que o reino não estaria aqui ou acolá, mas que o reino de Deus estaria entre nós. O reino de Deus estaria entre nós. O reino não é uma aparência física visível, mas o reino é sobretudo espiritual e ele reina a partir do coração daqueles que creem, daqueles que temem ao Senhor, daqueles que vivem na presença do Senhor. Então este reino traz toda a realidade de vida, este reino traz o governo de Deus, é Deus governando sobre nós, Deus governando em nossa vida, Deus governando em nossa casa, Deus governando em nossa família, e a partir de nós, claro, Deus estendendo esse reino, essa cultura do reino, essa vida do reino, essa influência do reino por toda a terra, porque essa é a vontade de Deus. Tanto é assim que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O desejo de Deus é que o seu reino se estabeleça em toda a terra, como está estabelecido no coração daqueles que creem. E essa cultura do reino, essa vida do reino, essa influência do reino possa se espalhar por toda a terra a partir do reino de Deus no coração daqueles que creem, no coração daqueles que temem ao Senhor. E Jesus disse: o reino está próximo, o reino de Deus chegou, né? O reino de Deus está aqui, o reino de Deus está entre nós. E aí ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque essa é a forma de nós acessarmos o reino de Deus. Ele diz: arrependam-se e creiam no Evangelho. Primeiro, precisamos nos arrepender. Arrependimento, a palavra arrependimento, a palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa uma mudança de mentalidade. É como se o Senhor estivesse dizendo: deixe de pensar como o mundo pensa, deixe de cogitar como o mundo e passe a pensar com o pensamento de Deus, com a mente de Deus, com a mente das Escrituras Sagradas. Arrependa-se, mude de vida, né? Abandone a velha vida, abandone a velha maneira de pensar, abandone os velhos padrões e corra para Deus, e se volte para Deus, e se volte para a palavra, e se volte para o Senhor Jesus, e se volte para Deus, né? Arrependimento é essa conversão, arrependimento é abandonar a velha vida, é abandonar a velha forma de pensar, é abandonar as velhas atitudes e se voltar para Deus. Tanto é assim que em 2 Crônicas 7,14, há um texto muito precioso que está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é importante essa conversão dos maus caminhos. Converter-se significa dar uma virada, uma volta de 180 graus. É como se você estivesse indo em direção ao norte e algo acontece e você passa a vir em direção ao sul. Você muda a sua rota, você muda o seu percurso. Então arrependimento é essa mudança de mentalidade que consequentemente altera o nosso comportamento, uma mudança de mentalidade que, consequentemente, faz com que haja uma mudança também da nossa atitude, do nosso comportamento e, consequentemente, de toda a nossa vida. Então, ele está dizendo: arrependam-se, né? Metanoia, mude a sua forma de pensar, deixe de pensar com os padrões do mundo, deixe de pensar como o mundo pensa e se volte para Deus, se volte para Cristo, se volte para a palavra, se volte para o reino de Deus, como a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 12, né? Versículo 2, que a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, deixe de pensar como o mundo, não se amolde aos padrões deste mundo. Arrependimento é isso, mude a sua forma de pensar, abandone a sua velha maneira de pensar em concordância com o mundo e passe a pensar e a cogitar como Deus por meio das Escrituras Sagradas. E ele diz: e creia no Evangelho, creia nessas boas notícias
de que Deus em Cristo Jesus já proveu salvação para você, de que Deus em Cristo Jesus já proveu redenção para você, de que Deus em Cristo Jesus já proveu cura para você, cura emocional, cura física, cura espiritual. Ele levou sobre si as nossas doenças, nossas dores, como diz Isaías, capítulo de número 53, versículo 4 e 5, como diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, né? Creia nessas boas notícias de que Deus tem perdão para você, tem reconciliação para você, tem vida abundante para você em Cristo Jesus, tem paz para você em Cristo Jesus, tem esperança para você em Cristo Jesus. Creia nessas boas notícias, creia no Evangelho de que Deus já proveu para nós, para mim, para você, salvação, vida eterna, reconciliação com o Pai, e que por meio de Cristo Jesus nós temos acesso ao coração do Pai, nós temos acesso à vida eterna, nós temos acesso à vida abundante que Ele prometeu para nós. Isso é boas notícias, são boas notícias que nós temos em Cristo Jesus. Por isso Jesus disse, olha, arrependam-se, muda a sua forma de pensar e se volte para Deus e creia no Evangelho. Essas duas coisas são necessárias, arrependimento e fé, são necessárias para recebermos o reino, são necessárias para acessarmos o reino, são necessárias para recebermos a paz, a vida eterna, a vida abundante que Deus tem para nós. É preciso arrependimento, mudar a forma de pensar e se voltar para Deus, e é preciso crer no Evangelho, crer nessas boas notícias. Esse foi o conteúdo, o teor da mensagem de Jesus, e deve ser o nosso teor, o teor da nossa mensagem também, do nosso conteúdo. Nós precisamos proclamar para todos, né, que as pessoas, que nós, inclusive, que todos nós precisamos nos arrepender, nos voltar para Deus, e nós precisamos crer no Evangelho, crer nessas boas notícias de Deus para nós. E quando nós cremos no Evangelho com todo o nosso coração, nós experimentamos salvação, nós experimentamos vida abundante, nós experimentamos esperança, nós experimentamos perdão dos nossos pecados, nós experimentamos um sentimento pleno de que nós não somos mais condenados, nós somos libertos da culpa, do peso, do medo, nós somos libertos da angústia, da ansiedade, nós somos libertos de todas essas coisas que nos escravizavam, porque nós cremos no Evangelho, nós recebemos esse presente maravilhoso pela graça de Deus, que é a salvação como digamos assim, um pacote completo de todas as bênçãos espirituais que nós precisamos para viver uma vida abençoado, uma vida piedosa aqui na terra e principalmente na eternidade. Que nós possamos crer nessa mensagem do Evangelho que Jesus começou a pregar e que nós possamos receber essa palavra em nosso coração com fé em nome de Jesus e experimentar toda essa realidade que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Deus te abençoe. Shalom, shalom, graça e paz.